Quero cumprimentar você, adolescente, com a paz do Senhor. Eu quero perguntar a você se você está bem. Nesse domingo maravilhoso, vamos aprender mais uma lição. A lição de número 5, que tem por título Como Viver com o Diferente. Certo, adolescentes? E o texto bíblico está escrito em Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 ao 36, que relata a história de José e os seus irmãos. E o texto áureo está escrito em Romanos, no capítulo 12 e o versículo 18. Se você puder acompanhar essa leitura, aí você vai ler em casa, porque como ela é bem longa, não dá tempo a gente ler toda a leitura bíblica. Mas pelo menos o texto áureo, se você tiver com sua Bíblia aí, você abra em Romanos, capítulo 12, versículo 18, que diz assim: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. A lição ela está retratando sobre como você lidar com as diferenças entre as pessoas. Aí eu pergunto para você, quantas pessoas fazem parte da sua família? Quantas? Você sabe? Eu sei da minha. Quantas pessoas fazem parte da minha família? Aí eu pergunto para você, todas são iguais? Lógico que não. Não pode ser igual, não é isso? Nesta lição, nós estudaremos como viver com o diferente. E o texto bíblico nos traz o relato da história de José. Vocês conhecem um pouco da história de José, que José ele foi um dos filhos de Jacó, que foi menosprezado por seus irmãos. E eram tanto irmãos, mas cada um tinha uma personalidade diferente. E, normalmente, a diferença, ela traz conflitos. Mas hoje você vai aprender a conviver com as diferenças. Você, como adolescente cristão, tem que perceber que tem que fazer a diferença onde quer que você esteja. Os conflitos, normalmente, acontecem do nada. E, principalmente, dentro da família. Mas, que instrumento você deve usar para evitar os conflitos dentro da família? Como é que você, como adolescente cristão, pode se posicionar para fazer a diferença dentro da sua família, para que não haja conflitos? Porque uma família cristã ela tem que ter paz dentro do lar. E você é luz. Então, como luz, você tem que transmitir a luz resplandecente no meio das trevas, para que haja necessário o brilhar de Deus dentro da sua família. O primeiro tópico da lição diz assim: sou diferente, e daí? É uma questão sua, você ser diferente. Sim ou não? Não há problemas em sermos diferentes. Não, de jeito nenhum. A cada um que Deus fez, Ele colocou uma personalidade diferente, um jeito de pensar diferente. Na verdade, o que precisamos aprender é saber viver com essa diferença. Como cristão, precisamos usar, não é, essa diferença dentro da vontade de Deus. Quando na Bíblia diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Depois você vai ler. Abre sua Bíblia e lê o que aqui diz esse texto. Examinem tudo e fiquem com o que é bom. Às vezes acontece que você está dentro da sua casa e você quer examinar tudo e reter tudo para você. Mas não é assim. Você tem que saber examinar tudo e reter o que é bom, que vai lhe fazer feliz, que vai trazer paz para a sua vida. Então, examine tudo e retenha sempre o que é bom. Existem diversas pessoas com jeitos diferentes. Em nossa família também, não é? E conviver com elas, Jesus nos ensinou que devemos viver em amor. Ame o seu irmão. Às vezes ele tem lhe feito raiva, não é? Porque ele é diferente de você. Se ele fosse igual a você, não ia dar certo. E por essa diferença acontecer, é que às vezes a gente dá aquela briguinha, mas você tem que saber perdoar, amar, compreender. Como é que você compreende seu irmão? Se seu irmão tem aquele jeitinho dele de ser agressivo, ou de ser muito vaidoso, ou de ser muito mentiroso, aí você diz, eu não suporto meu irmão, mas não é assim. Você precisa entender
que o seu irmão é diferente de você. Agora, você tem que perceber que você tem que fazer por onde ter comunhão com seu irmão, compreendê-lo, tá certo? Ter paz. Essa paz é necessária dentro de um lar. Porque se não houver paz, não houver compreensão e não houver amor, sempre vai haver conflitos. E estes conflitos vão gerar problemas e consequências que vai acarretar não só dentro do seu lar, acarretar fora do seu lar também. E é trágico, não é? Isso não é para acontecer. O segundo tópico da lição diz assim: a diferença como presente. Será que essa diferença foi presente de Deus para nossas vidas? Eu creio que sim. Porque, veja bem, mesmo que sua mãe tivesse gêmeos, filhos gêmeos, eles não seriam iguais em comportamento de maneira alguma. Eles poderiam ser iguais em características físicas, a ponto que alguém confunda você com o seu irmão, ou confunda sua irmã com a outra irmã, que são gêmeas idênticas. Mas a personalidade deles são diferentes. O modo de pensar do seu irmão gêmeo é diferente do outro. O modo de se posicionar, o modo de falar, o temperamento, tá certo? É diferente. Então, isso é um presente de Deus? Eu creio que sim. Veja, observe a diversidade da criação de Deus. Ao criar o mundo, ele criou plantas. Mas será que ele criou plantas todas iguais? Será que existem plantas todas dos mesmos tamanhos, que colocam frutos do mesmo tamanho, da mesma cor e do mesmo sabor? Claro que não. Se fosse assim, não ia ter graça. Então, Deus se preocupou em formar, em criar plantas diversas. Deus também criou animais diversos, diferentes. Animais aquáticos, animais terrestres, animais aéreos, animais domésticos e animais selvagens. Imagine se Deus tivesse feito todos os animais de uma só espécie, que cantassem todo o mesmo tipo de som, que andassem do mesmo jeitinho. Ia ter graça? Lógico que não. Mesma coisa Deus fez com o ser humano. Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Porém, a cada um, ele colocou um jeito diferente de se comportar, um jeito diferente de agir, um jeito diferente de falar, um jeito diferente de amar. Foi Deus quem fez assim. Então, você tem que entender e procurar compreender essas diferenças. Talvez na escola, você observa seu amigo, ele tem um hábito de falar alto. E você não suporta alguém que fala alto, mas você tem que compreender. Às vezes, dentro da sua casa, você tem um irmão que ele é muito comilão. Mas aí você não é para discutir com ele, arengar com ele, você tem que compreender. Há algo diferente nele que você não tem. Não é isso? E talvez as características físicas. Se todo mundo nascesse com os cabelos lisos ou com os cabelos crespos, será que iria ter graça? Então você também tem que entender que essa diferença se faz necessário para que não venha confundir uma pessoa com a outra. Então é necessário entender que as diferenças, elas fazem parte da criação de Deus. Não é fácil, não é fácil. Muitas das vezes a gente suportar a diferença que o nosso irmão tem. Às vezes machuca, às vezes nos entristece, porque você tem um comportamento, seu amigo tem outro comportamento diferente do seu. O seu irmão em casa tem um comportamento diferente do seu. Lembre agora um pouco da história de José. José, ele foi aquele filho amado pelo pai. Mas por quê? Porque ele era obediente. Isso causou inveja entre seus irmãos. E o que aconteceu? Tentaram vender José, tentaram matar José, tentaram rasgar as roupas de José e fizeram isso com ele. Só não o mataram. Sabe por quê? Porque Deus não permitiu.
Mas aconteceu que tudo isso fosse feito porque tinha uma finalidade. Então, não esqueça que a diferença do seu irmão, muitas vezes, é para tornar uma finalidade na sua vida. E aí você não entende. Mas, futuramente, você vai entender. Porque a Bíblia diz assim, o que eu faço hoje, você não entende. Depois você vai entender. E aí você tem que entender que a sua diferença, muitas vezes, vai ajudar alguém. Não é? Vai ajudar alguém. Então, saiba compreender essa diferença. Saiba conviver com essa diferença. As pessoas têm personalidades diferentes, pensamentos diferentes e outras subjetividades. Só que nós somos criados por Deus para a glória dele. Está escrito em Gênesis 1:27. Deus não criou você por acaso, Ele criou para a glória dele. Então, agradeça a Deus pelo que você é, como é que você fala, como é que você anda, como é que você pensa. Agora, retendo o bem para agradar a Deus, o seu Criador. Entretanto, nem tudo é bom e belo, né? Com essas diferenças, nem tudo é bom e belo. Vivemos neste mundo sob a influência do pecado. E devido ao pecado, que é pecado, é desobediência, ocorre a deformação perfeita da criação de Deus. Então, Deus, Ele não criou o homem para ser infeliz. Ele criou o homem para ser feliz. Para o homem viver em prudência. Mas, devido à desobediência, devido ao pecado, Ele transforma aquilo que Deus colocou na vida dele em coisas ruins. O próprio homem é quem procura isso. Tá certo? E muitas vezes isso acontece dentro da nossa casa. Devido a um probleminha mínimo, se cria uma tempestade. Mas saiba que Deus, Ele é quem domina tudo, porque foi Ele que Ele criou assim. Então, como saber se o modo que estou vivendo está de acordo com a vontade de Deus? A sua diferença, será que está de acordo com a vontade de Deus? Primeiro, devemos saber se estamos seguindo os passos de Jesus. Você lendo, leia a sua Bíblia. João capítulo 15, versículo 10 ao 12. Que diz assim, só seremos seguidores de Jesus se fizermos o que Ele nos pede. Jesus nos pede o quê? Que a gente obedeça, que a gente ame, que a gente compreenda, que a gente perdoe. Se você está fazendo isso, amando, perdoando, compreendendo, aqueles que têm aquela diferença que você não aceita, é complicado, né? Mas você tem que aprender de acordo com a Bíblia. Se você fizer isso, aí você está realmente agradando a Deus. Isso mesmo. Dentro de uma família, existe amor, existe paz, mas também existe o conflito. Sim ou não? Me diga isso na sua casa, de vez em quando gera um transtornozinho, uma confusãozinha, uma briguinha. Você com seu irmão com seu pai, ou até você mesmo com seu pai ou com sua mãe. Por causa de uma bobagem que você não aceitou. A diferença que você não entendeu, não compreendeu. Mas você hoje está aprendendo que para agradar a Deus é necessário você também compreender a diferença do outro. Isso na igreja também. Porque às vezes na igreja a gente só pensa, não, só acontece em casa, acontece na igreja também, acontece na escola, na faculdade, na rua. A gente não aceitar a diferença do outro. Mas é necessário a gente entender, compreender e não criar confusão, tumulto, porque isso não agrada a Deus, isso não vem de Deus. Você tem sido amoroso? Se sim, amém. Se não, procure rever suas atitudes e andar conforme a palavra de Deus. Qual é o primeiro mandamento, você sabe? Não sabe? Precisa saber. Amar é o primeiro mandamento. Amar até o teu inimigo. É fácil amar o inimigo? Aquele que muitas vezes mentiu sobre você. Levantou uma calúnia dentro da sua casa. Seu irmão foi dizer para o seu pai que você fez algo
que você não fez. E aí? É fácil você perdoar? É fácil você amar? É não. Mas você, para morar nos céus, você tem que saber amar, perdoar, compreender que aquilo ali que aconteceu foi a diferença. Aprenda a conviver com as diferenças. O terceiro tópico da lição diz assim: todos são diferentes, e agora? E agora? Pergunto para você. Se todos são diferentes, e agora? Será que na sua casa, vamos usar a sua família, quem é mais estudioso? É você, ou seu irmão, ou sua irmã? Quem é mais obediente aos pais? Seu irmão ou sua irmã? Quem é o mais organizado? Porque sempre tem o mais organizado, o mais inteligente, o mais estudioso, o mais obediente. E aí? Todos são diferentes. Sim? Então você pode estar pensando, agora ficou complicado. Ficou mesmo, viu? Você tem razão, mas devemos pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus para melhorar a maneira de nos relacionarmos com as pessoas. Você não pode revidar com a mesma moeda que você está recebendo, não. Não. Se alguém mexe com você, mexe com seus sentimentos, porque ele tem uma atitude que muitas vezes lhe aborrece, você não vai agredi-lo, você vai orar por ele e pedir: Deus, me ensine a perdoar, me ensine a entender que ele é diferente de mim, que ela é diferente de mim. Peça isso a Deus. Olha, não é impossível não. É só você pedir a Deus e abrir seu coração, porque Deus já lhe moldando, Deus já lhe ensinando. Deus já lhe ensinando a perdoar, Deus já lhe ensinando a entender, a compreender que as diferenças têm que existir e você tem que saber conviver com as diferenças. Muitas vezes, dentro da nossa família, há os conflitos, como houve também na família de José. E esses conflitos geram, muitas vezes, uma bênção lá na frente, que foi o que aconteceu com José. Aquele conflito com José, o que foi que aconteceu? Foi para que Deus exaltasse José. E os irmãos de José vissem que, devido à diferença de José, a obediência que ele tinha aos pais, o temor que ele tinha a Deus, e andando conforme a vontade de Deus, Deus exaltou José, fez ele governador do Egito. E sabe o que aconteceu? Foi necessário que Deus permitisse uma fome muito grande na cidade, onde os irmãos de José moravam. E eles foram parar no Egito, à procura de quem? Daquele que era diferente. Glória a Deus. Olha, a tua diferença pode fazer grandes coisas na vida da tua família. E a tua indiferença, que muitas vezes entristece teu pai, tua mãe, principalmente a Deus, pode causar um transtorno tão grande. Mas hoje, peça a Deus para mudar isso de você. Peça a Deus para colocar no seu coração a compreensão e saber viver com as diferenças. Momentos de conflitos e adversidades são comuns e não poucos. Mas cabe a você buscar a Deus sabedoria para fazer do seu lar um lugar de paz, um lugar de bênção. Peça para Deus mudar a história da sua casa. Se sua casa vive em conflito, peça para Deus mudar a história que Ele muda. E transformar o que é problema em salvação. Eu não sei, adolescente, o que se passa dentro do seu lar. Talvez você tenha um lar sofrido, angustiado, os pais separados. Ou talvez estão todos juntos dentro do lar, mas não há aquela união, não há aquela presença de Deus. Mas você que está aprendendo essa lição hoje, peça a Deus: Senhor, entre no meu lar. Que a tua paz possa reinar dentro do meu lar e nós possamos viver em comunhão contigo. Seja um canal de transformação dentro da sua casa, na sua sala de aula, na escola dominical, no DESE Adalp, na sua rua.
seja diferente, para que alguém, quando passar por você, veja que você reflete a luz de Deus. E saiba entender aquele que é diferente de você. Não menospreze ele, não abandone ele. Pelo contrário, aprenda a amá-lo, aprenda a perdoá-lo. E se você tiver a oportunidade, aí você ensina ele a ser diferente. Se ele aceitar, amém. Se não, você ora por ele. E se for aquele adolescente não crente, que muitas vezes vem ousado, não é? Tirar onda da sua cara, mangar de você, colocar apelidos, fazer bullying com você. Aí você vai pedir a Deus misericórdia. Vai pedir a Deus para que Deus tenha um encontro com ele, que transforme ele, para que ele venha a ser diferente e brilhar. E fazer com que aquele ambiente que era de trevas seja ambiente de luz, de paz. Amém? Vamos orar? Fazer uma oração agora pela sua família. Se sua família está em conflitos, se sua família está em paz, glória a Deus. Mas feche os seus olhos e tenha fé que aquele problema que está sendo atormentando a família toda, ore, que Deus vai entrar com providência dentro do seu lar, lhe dando a paz. Senhor Jesus, aqui estou na tua presença, te pedindo a tua misericórdia. Entre no lar de cada adolescente, entre com paz. Veja aquele adolescente que está sofrendo, que muitas vezes foi agredido pelo seu próprio irmão, que não está tendo paz dentro daquele lar, e eles não estão entendendo que as diferenças estão corroborando para que aconteça isso. Mas o Senhor é o Deus que entra com paz, que dá sabedoria, que enche o coração de amor, de compreensão, para que toda essa situação seja mudada. Entra também no meu lar, na minha família, na família de todos que estão ouvindo esta aula. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, adolescentes? Que Deus abençoe você. E que próximo domingo estudaremos a lição 6. Eu estou lhe aguardando. Amém? Fiquem na paz.